ajudando que caia um pouquinho, refresca um pouquinho. Mas isso faz parte da... o som tá bom? Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo aí? Ele está com um probleminha, tem hora que ele some, né? Mas então, sejam todos bem-vindos na graça de Jesus. E nós, nesse momento, vamos dar início à nossa palestra de domingo de manhã, agradecendo a presença de todos, e que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, mais uma vez, divino amigo, nós estamos aqui, rogando a Tua presença, rogando a vossa misericórdia e a misericórdia do Pai. Porque ainda, Senhor, apesar do seu chamamento, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e eu os aliviarei. Há mais de 2000 anos fizestes para nós este convite, e nós ainda, muitos de nós ainda se encontram perdidos pelos caminhos. Vamos ouvir a voz do bom pastor a nos chamar, para que nós possamos hoje ser melhores do que ontem, porque nós temos a oportunidade. Nós temos essas casas maravilhosas que nos acolhem, os mentores amigos que estão nos a espreitar e a cuidar dos nossos passos, a cuidar dos incautos que muitas vezes, pela retidão de caráter, se caem nos despenhadeiros da vida, sendo difícil depois a volta. Mas o bom pastor disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E nessa crença e acreditar nesta fé, por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, rogando a Ti, rogando as bênçãos para o nosso país, que encontra-se tão turbulento, rogando a paz para o mundo todos, para os governantes tão incautos, tão equivocados com os poderes humanos, que eles acham que esse poder não é efêmero, vai passar. O único poder que nunca passará é o poder do Pai. Então nós rogamos, através de Ti, Mestre amado, ao Pai, as bênçãos para todos nós, para o planeta Terra, que volta a caminhar lentamente, mas procurando sempre o abrigo nos braços carinhosos de Jesus. E sendo assim, nossa gratidão por esta manhã, e que a nossa irmã Joana, que vai fazer a preleção da manhã, ela seja inspirada pelos bons companheiros espirituais, trazendo para nós uma lição que cale fundo aos nossos corações, que ela tenha a inspiração de poder trazer para nós mais um ensinamento do Mestre Jesus, porque Ele disse a todo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, falai em meu nome sem medo, porque eu estarei convosco. Então nós agradecemos a presença de Jesus, a presença dos mentores, e que todos nós possamos estarmos harmonizados com estes momentos desta casa amiga, que por si nos harmoniza ao entrarmos aqui dentro. Paz a todos. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. O auxílio para a nossa irmãzinha que vai fazer a preleção de hoje, a Joana, que ela seja abençoada. Paz a todos. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia. Vou tentar falar aqui pertinho, mas eu não gosto muito de microfone, mas minha voz é muito baixinha. Ficar mais pertinho. Hoje o tema que eu trouxe para conversar com vocês é do livro Perdoa, da Célia Xavier de Camargo, uma psicografia da Célia de Rolândia. Eu não sei se todos conhecem, mas esse livro eu vou contar um pouco. Não precisa não, tranquilo. É só um pouquinho, obrigada. Esse livro, ele conta uma história que eu vou compartilhar com vocês. E antes eu queria saber se alguém já leu. Alguém já leu Perdoa aqui? Poder levantar a mão.
Você já? Então, Maria Luísa vai saber um pouquinho. Essa história, ela se passa no ano de 535 da nossa era e conta a história de Ciro, que ele, nessa vivência em Ravenna, na Itália, ele é a reencarnação do espírito Jesus Gonçalves, que tem uma trilogia, na verdade, da Célia sobre esse espírito. E nessa história, ele é Ciro, que é um rapaz que cresce numa família muito boa, né, que é envolvido em um ambiente muito positivo, né, de auxílio, de bênçãos, mas ele desde novo ele demonstra uma disposição dele para o mal. Então, desde novo ele é de agredir adolescentes da época, depois pessoas adultas que eram mais vulneráveis, então ele era uma pessoa forte, então acabava agredindo, tratando mal muitas pessoas e demonstrando essa disposição dele mais negativa. E aí, quando ele está ali por volta dos 18 anos, passa ali na aldeia pequena onde ele vivia, chega um grupo de soldados do conde de Ravenna, de Godofredo, que é o conde de Ravenna. E vendo Ciro lutar, convida ele para integrar, né, essa equipe de soldados do conde de Ravenna, porque eles precisavam de soldados naquela época, porque eles tinham que, né, eles lutavam muito para manter o espaço deles ali, né, e também conquistar novas terras. E Ciro vai, né, junto com esses soldados. Mas o que motiva mais o Ciro aí junto com esses soldados? Ele vê junto dos soldados um prisioneiro que ele identifica que é uma mulher. E ele se encanta por aquela mulher, mesmo ela estando ali prisioneira com um capuz, ele vê que ela é de uma beleza, né, ímpar, e se encanta muito por aquela mulher. E ele quer, né, não só para servir como soldado, mas para chegar mais próximo àquela mulher também. E quando ele vai para Ravenna, para a cidade de Ravenna, ele descobre que aquela mulher é uma prisioneira de guerra do conde, do Godofredo. E o Godofredo dava de tudo para ela, né, os melhores vestidos, joias, só que ela era uma prisioneira de guerra que tinha uma família, que tinha um noivo, né, em outras terras, e ela não queria o conde de Ravenna. Então, todas as vezes que o conde de Ravenna se aproximava dela, ela se chamava Tamara, aí toda vez que ele se aproximava dela, ela o repelia. E de tantas e tantas vezes ela fazia isso, teve uma vez que ela o tratou com muita indiferença e o conde de Ravenna se revoltou e jogou ela na prisão. Numa prisão sem luz, né, só com, né, 4 paredes e a pão e água. E lá ele a deixou. E Ciro, que já havia se apaixonado muito por ela só de vê-la à distância, ele fica tentando chegar até a prisão para ajudar ela. Até que em um momento ele consegue, quando ele entra lá na cela, ele vê que ela está quase morta já, ela não está mais conseguindo falar, e ele pega, né, consegue tirar ela da prisão e leva até o médico do castelo. E quando o médico do castelo vê as condições dela, falou: não sei se eu vou conseguir salvar ela, porque ela, né, tá com uma condição de saúde muito deficitária. E ele cuida dela, e o médico do castelo cuida dela. Tiveram que chamar até uma moça do castelo que fazia um tratamento com ervas, e ela conseguiu ir se recuperando. E o conde de Ravenna, que estava em um desses momentos de guerra em outras terras, ele fica sabendo, né, que ela estava doente, e falou que realmente tinham que cuidar dela. E quando ela já estava melhorando, o conde de Ravenna volta, e Ciro, né, decide que vai tirar ela lá do castelo e sequestrá-la, né, e tirar ela lá daquele local. E falando que ele a ama muito e que ele vai ser muito feliz com ela.
E nesse momento, então, ele combina com uma serva do castelo e ele sequestra, né? Ele pega a Tamara e tira ela do castelo. E essa serva que o auxiliou era muito apaixonada pelo conde de Ravenna, então ela tinha ciúme da Tamara. E quando ele tira a Tamara do castelo, ele faz uma coisa que não tinha sido combinada. Ele vai até o quarto do conde de Ravenna, que dormia, né, e tinha bebido muito depois de um jantar, e ele o assassina e foge. Então ele foge com a Tamara, mas não conta para ela o que ele fez. E daí ela o agradece e fala: Ciro, né, muito obrigada por ter me tirado de lá. Agora você vai me levar para minha família, de volta para minha família e para o meu noivo? E daí ele fala que sim, mas daí, né, no livro ele coloca que imagina que de forma alguma ele vai levar ela para a família e para o noivo dela, que ele a ama muito e que ele vai construir uma família com ela e que ela vai ser muito feliz com ele, e que ela não precisa da família, do noivo dela, né, que isso vai ficar para trás. Então ele começa a seguir em caminho totalmente contrário, né, porque a família dela era de Constantinopla, era do Império Bizantino, e ele começa a ir para o lado totalmente contrário para não ter chance dela conseguir reencontrar essa família. E quando ela vai, ele começa a caminhar com ela, ele fica esperando que ela realmente comece a gostar dele, mas não, né, ela fica pedindo insistentemente pela família dela, pelo noivo dela, quem ela amava, e ele fica extremamente fixo nisso, né? Acho que esse é um dos pontos, né, iniciais do livro que me tocou muito, ele dizendo que a amava, que ela era o amor da vida dele, e levando ela, né, e queria fazê-la feliz, mas sem respeitar o que ela sentia, sem respeitar a falta que ela sentia, a saudade que ela sentia da família dela ali, que ela pedia muito para ver os pais e o noivo, e ele vai em caminho totalmente contrário, dizendo que era em nome do amor, né, do amor dele por ela, mas um amor que não respeitava os sentimentos dela, que era egoísta em relação a ela. Então, esse é um dos pontos iniciais que toca muito nesse livro. E ele continua assim, para ele claramente é amor aquilo, ele afastar, né, a Tamara dos pais a quem ela amava era amor para ele. E a gente fala quantas vezes a gente acaba tendo atitudes, né, que em nome de um amor, mas que na verdade é um egoísmo de não respeitar o sentimento daquela pessoa que está ali ao nosso lado. E nesse momento eles acabam encontrando com os soldados do Império Bizantino. Ele estava fugindo do Império Bizantino, mas ele acaba encontrando. E daí a Tamara, como é uma nobre bizantina, ela é acolhida, né? Os dois são acolhidos naquele acampamento. Ela falou que ele não era bizantino, mas que ele tinha salvado, então queria que acolhesse ele também. E Ciro acaba integrando o Império Bizantino, e a Tamara acaba ficando junto com o general Belisário, que é um general muito famoso da época. E aí, nesse momento que ela está nesse acampamento do Império Bizantino, longe da família dela, ela acaba reencontrando o noivo dela, o Agar, né, que o livro conta que era uma pessoa muito boa, de grande coração, que tinha essa predisposição ao bem. Então, apesar de integrar o exército também bizantino, conta aqui no livro, né, o Ciro conta que em uma das batalhas eles já tinham vencido e ele continuou matando as pessoas, né, que foram vencidas. E o Agar interviu e falou: não, a gente já venceu, você não tem que matar mais ninguém. E o Ciro se revoltava, né? Quem que é esse homem que vem aqui falar que eu não deveria fazer isso, aquilo, né? Então, o Ciro ele era comandado muito por esse desejo de matar, de violência. E aí a Tamara resolve, né, eles decidiram se casar, ela e o Agar, que já eram noivos. E aí Ciro,
a filha de Godofredo, que assumiu a herança toda de Godofredo, se interessa por Ciro. E Ciro, então, sabendo que ela era uma moça bonita, uma moça muito rica, que herdou toda a fortuna do pai, que foi ele quem matou, ele resolve se casar, né, para provocar ciúmes da Tamara, se casar com a filha de Godofredo. Então a Tamara e o Agar se casam e Ciro se casa com essa filha do Godofredo. E aí, em um momento, né, há poucos dias após as núpcias da Tamara, o Ciro, ele chama um dos servos, né, e o paga para envenenar Agar e matar Agar. Então Agar, ele morre, né, durante poucos dias após o casamento, ele morre envenenado, e a Tamara entra em um choque muito grande, e ela acaba ficando por meses muda. Ela não conversa com ninguém, ela não fala absolutamente com ninguém. Ela ficava prostrada na cadeira ou na cama, sem conversar com ninguém, de tamanho o abalo emocional pela perda que ela teve, depois de ficar tanto tempo presa, ainda perdendo, né, aquele que era o seu grande amor. E Ciro, nesse momento, fica tentando, né, mesmo casado, tentando se aproximar da Tamara, mas ela por muitos meses ela não conseguia, né, ouvir a ninguém, conversar com ninguém, tamanho era esse abalo emocional. E durante o livro a gente percebe assim o quanto, né, que essas atitudes foram acarretando sofrimento para todo aquele núcleo que faz parte do livro. No livro dos Espíritos, né, no capítulo Penas e Gozos Futuros, na pergunta 994, ele traz uma reflexão sobre isso. A questão é: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? E daí os espíritos respondem: sim, ele as reconhecerá sempre, e então sofre mais porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seus sofrimentos. Mas, cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados, e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis também trabalhar. E no caso do Ciro, essa questão da dificuldade de reconhecer aquilo que ele havia feito, né, de errado que ele estava fazendo, contou também, como diz aqui na pergunta, com mentores espirituais para auxiliar. Então, ele conta que às vezes ele tinha um sonho com um senhor de barbas brancas que pedia para ele não ter aquelas atitudes, para ele fazer o bem, e ele não ouvia. Que depois, mais para frente, o livro vai contar que era o mentor espiritual desse grupo. E aí, Ciro, sem ouvir os mentores, ele dá mais um passo nessa derrocada moral dele. Ele havia tido 2 filhos, né, com a mulher dele. A Tamara não chegou a engravidar. E um dos filhos dele, Nica, que desde pequenininho mostrava uma aversão pelo pai. Então a mãe muito afetuosa, e toda vez que o Ciro tentava brincar ou conversar com o filho, a criança repelia ele. E daí eles contam aqui que o Nica é a reencarnação do Godofredo. Então o Godofredo, a quem o Ciro matou, ele reencarna como filho do Ciro, como Nica, e o livro conta que foi uma das formas da lei universal para o Godofredo, que foi assassinado, né, o Conde de Ravenna, reaver todos aqueles seus bens que eram por direito dele e que o Ciro havia se apropriado após matá-lo. Então o Nica, ele volta como filho, né, do Ciro. E aí Ciro, nessa ânsia de se ficar com Tamara, ele envenena também sua mulher.
deixando os 2 filhos pequenos órfãos, né, de mãe. E depois que a Tamara melhorou, voltou a se recuperar, aí ele faz isso com a esposa e ela morre, e ninguém descobre. E as 2 crianças ficam órfãs e ele tentando, né, voltar tentando se relacionar com a Tamara. E em um momento a Tamara descobre o que ele havia feito, que ele havia matado Agar e a esposa. Então nesse momento a Tamara, né, é tomada por muito ódio, muita revolta. Ela decide que vai se casar com ele, mas ela toma essa decisão justamente para se vingar de Ciro. E ele fica muito feliz, organiza todos os preparativos do casamento. E quando eles estão prestes a se casar, no dia do casamento, Tamara conta tudo o que ele fez diante de todas as pessoas do palácio que estavam ali para assistir o casamento. E ela conta as mortes, tudo o que ele fez. Só que ela sabia que ele, como tinha se tornado um soldado muito importante do Império Bizantino, ele provavelmente não seria preso, apesar de tudo isso, porque ela não teria provas o suficientes. Então o que ela diz? Ela inventa algo a mais ali, além de todos os crimes dele. Ela fala que ele traiu o Império Bizantino, que foi ele que facilitou uma entrada de invasores que havia ocorrido no passado. Então, nesse momento, eles prendem ele e Ciro acaba ficando, né, nessa cela, né, foi torturado, ficou sem comida também, e até vir a morrer. E a Tamara também morre envenenada pela moça, né, pela serva, né, que tinha muito ódio do Ciro, que queria envenenar os 2, não sabia do desfecho da história, e envenena a Tamara no dia do casamento, após a Tamara revelar tudo que havia ocorrido com Ciro. E a Tamara morre e Ciro é preso. E aí nesse momento do livro, ele começa a relatar, né, todo esse processo obsessivo que estava acontecendo. Esse processo obsessivo porque a Tamara, ela começou a obsediar diariamente o Ciro, porque ele morre depois dela. Ela morre e ela entra diversas vezes dentro dessa cela, dentro desse calabouço, para obsediar ele. Então ele acha que ele está doido, ele começa, né, a ficar bastante desequilibrado, além do sofrimento físico dele lá. Então ela faz todo esse trabalho obsessivo, né, muito forte, porque ela está tomada por aquele ódio, por aquela raiva, por aquele sentimento de vingança em relação ao Ciro. E nesse momento, então, os mentores começam a trabalhar para tentar auxiliar os 2, mas, né, eles não conseguem se aproximar, porque a energia negativa deles é tão forte, né, é tão pesada, que todo esse auxílio dos mentores não consegue chegar até eles. No livro dos Espíritos também eles colocam na pergunta 999: o arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Então, o que vocês acham? Será que o arrependimento sincero, ele basta para pagar as faltas? E aí o que os Espíritos colocam? Que o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Então, né, eles colocam aqui o arrependimento das faltas, ele auxilia sim, ele ajuda muito, mas o passado, ele deve ser expiado, né? A gente deve, né, pela lei de causa e efeito, né, de ação e reação, a gente vai ter uma consequência sobre aquilo, e a importância da gente, né, reconhecer as nossas faltas e buscar transformar as nossas realidades, os nossos comportamentos. E o que acontece no livro que, apesar de espírita de berço e de tudo que eu já li, às vezes é muito difícil você
ler algo assim como nessa história, na parte em que logo após o Ciro desencarna e ele vive naquele processo obsessivo, né, a Tamara e ele nesse processo obsessivo, porque vamos pensar, a Tamara até aquele momento ela nunca tinha feito nada de ruim, ela era uma pessoa boa, e o Ciro, né, ele já havia matado o conde de Ravenna, ele matou o noivo da Tamara, depois ele matou a esposa para poder se casar com a Tamara. E depois disso, ela teve essa atitude de né, falar que iria se casar com ele, mas esperando vingança. Ela acabou, né, causando ali a prisão dele por algo a mais, além dele já ter feito todas aquelas coisas, né, aqueles crimes. Ela ainda imputou a ele um crime que não era devido, que era dele ter, né, traído o Império Bizantino, e ele ficou preso e morreu. Mas ele, né, ele teve todas essas atitudes criminosas até se chegar em todo esse momento em que a Tamara se revoltou e ficou, né, com essa vingança revoltada no plano espiritual. Então aí conta que os dois viveram períodos de muita perturbação. Só que o Ciro, ele teve a perturbação quando ele veio a desencarnar de vários obsessores, não só da Tamara. Ele já tinha matado várias pessoas, tinha o Godofredo também, que ali já tinha reencarnado, mas outras atitudes que ele tinha feito criminosas. Então essas pessoas todas a quem ele atingiu de forma criminosa, todas essas pessoas, né, já em espírito estavam perturbando ele. E daí o livro conta que ele chegou a um momento de tamanha perturbação espiritual que ele não aguentava mais e que daí ele pediu auxílio. Aí ele lembrou que havia um Deus, ele lembrou da mãe dele quando pequeno, que fazia orações, que ensinava a ele sobre Deus. Então nesse momento, lá no umbral, ele pede auxílio, né? Ele pede auxílio a Deus, que ele não aguentava mais. E nesse momento ele é socorrido. Então ele é levado, né, para os planos socorridos, pelos mentores, para ser socorrido, ser orientado. E depois de um tempo, né, sendo orientado, ele passa a estudar e ele começa a auxiliar em espírito a Tamara para ajudar ela também a poder se libertar. Então, isso me chocou muito, né, apesar da gente conhecer essa realidade, né, da importância do arrependimento, de buscar Deus para ser auxiliado. A gente vê isso muito no filme Nosso Lar, né? Nosso Lar 2 agora. Mas a Tamara, que era, né, inicialmente a vítima de tudo isso, ela ficou no sofrimento enquanto Ciro, que era o principal algoz, foi socorrido primeiro do que ela. Então Ciro foi socorrido muito antes e ela continuou no sofrimento pelo desejo de vingança e a dificuldade dela em perdoar aquele que causou tanto mal a ela. Então o Ciro, depois que se recuperou e que foi auxiliado, ele ainda foi para o plano espiritual e ficou no plano espiritual muito tempo, auxiliando espiritualmente a Tamara para que ela pudesse ser auxiliada, né, e pudesse ser resgatada pelos mentores de luz. Em um momento em que ela se mostra um pouco sensível ao auxílio, né, ainda lá nas zonas do umbral, o Agar, que era o ex-noivo dela, que antes não conseguia se aproximar dela por conta das energias negativas na qual ela estava envolta, o Agar, nesse momento, ele vai até ela, esse momento que ela começa a se desgastar muito e sentir que ela precisa de auxílio, precisa, né, sair daquela situação, o Agar consegue se aproximar dela. E ele fala, Agar dirigiu-se a ela com brandura e serena autoridade. Compreendendo seus erros, há muitos anos dedicou-se a te ajudar, envidando para isso todos os seus esforços. Depende de ti, portanto, que deixes de sofrer.
Perdoa como única oportunidade de seres feliz e recomeçares uma nova etapa em tua vida. Perdoa para seres feliz. E daí ele coloca que a Tamara, vencida pelos argumentos, né, do Agar, e muito cansada de sofrer e desejando renovação, desejando sair daquela situação, ela então consegue ser socorrida. Anos depois, né, veio esse socorro a ela, quando ela conseguiu, né, se abrir para receber aquele auxílio do alto. E quando ela começou a compreender que, por mais que ela tenha sofrido, que ela também acabou causando sofrimento e acabou criando débitos para ela que ela anteriormente não tinha. E ele coloca, né, nessa fala sobre essa importância, né, de perdoar, essa importância de olhar para aquelas pessoas que já nos fizeram mal de alguma forma, e não ampliarmos, né, esse sentimento de ódio, de vingança, de raiva, porque isso vai causar mal primeiramente a nós. Quem ficou anos, né, nas zonas do umbral foi a Tamara, anos depois que o Ciro já havia sido resgatado, que o seu algoz havia sido resgatado, porque ele, mesmo diante de tantos débitos, ele conseguiu pedir auxílio a Deus. Ele conseguiu reconhecer, né? É a pergunta que eu li do Livro dos Espíritos para vocês. Ele conseguiu compreender que ele estava errado. E vocês viram, não foi durante a vida que ele compreendeu. Ele precisou passar por muito sofrimento após a morte, para daí conseguir, né, reconhecer que ele estava errado, que ele havia feito mal. Na pergunta 1004 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? E a resposta: sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então não há um tempo. Mas quanto tempo será que ele vai sofrer o que ela vai sofrer? Depende desse tempo de depuração, do reconhecimento das nossas faltas, da nossa predisposição para a mudança, para fazer, né, realmente diferente, para mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos comportamentos. E nesse momento eu gostaria de fazer uma atividade com vocês, e eu gostaria que todos fechassem os olhos, né, para esse momento, que a gente possa fechar os olhos, agradecendo aos mentores, a Deus, por todas aquelas pessoas que são o nosso apoio, que são o nosso refúgio, todas aquelas pessoas que são nosso porto seguro no momento de dor, no momento de dificuldade. E que nesse momento nós possamos trazer à nossa mente aquela pessoa a quem não conseguimos ainda perdoar, aquela pessoa que de alguma forma já nos causou dor, já nos fez mal. E que nesse momento nós possamos olhar para essa pessoa e reconhecer que ela também já vivenciou sofrimentos, que ela também tem as suas dores,
e que nós temos hoje a oportunidade de não deixarmos essa dor se ampliar mais na gente. Que hoje nós temos a oportunidade de decidirmos iniciar a caminhada de perdão a essa pessoa e a nós mesmos. Nos perdoarmos pela nossa dificuldade em reconhecer que também já fomos, em alguma medida, causadores de sofrimento a outras pessoas. Que possamos olhar para essa pessoa e para nós mesmos e nos decidirmos a iniciar essa caminhada do perdão, porque isso depende somente de nós e nós não precisamos aguardar o desencarne e o sofrimento em espírito para iniciar essa caminhada do perdão. Nós podemos iniciar isso hoje, nessa existência, nessa oportunidade abençoada que Deus nos dá nessa escola chamada Terra. E que nossos anjos guardiões possam nos envolver e nos fortalecer nessa decisão e nessa predisposição íntima em perdoar. E eu gostaria agora, podem abrir os olhos, eu gostaria de compartilhar a fala do mentor, desse mentor de barbas brancas. Ele não coloca o nome aqui no livro, mas fala que é um senhor de olhos muito ternos. Quando todos desse núcleo do livro desencarnam, esse mentor reúne todos desse núcleo em um lugar no plano espiritual, ali próximo da atmosfera de Ravenna, e ele vai conversar com todos eles sobre aquela experiência corpórea, sobre a encarnação e sobre o que aconteceu. E daí Ciro conta sobre essa reunião. No local estavam todos reunidos, todos em espírito. A alegria do reencontro, a saudade dos seres amados e a satisfação que vibrava em nossos espíritos faziam do ambiente local acolhedor e agradável. O reencontro difícil com desafetos e adversários de antanho não conseguiu empanar o desejo de reconciliação e paz que nos envolvia a todos. Auxiliados pelo ambiente adrede, preparado e saturado de emanações positivas de amor e entendimento. Então estavam todos lá, a Tamara, o Agar, o Ciro, a mulher do Ciro, os pais dele estavam todos lá, o Conde de Ravenna. Após algum tempo que nos fora concedido para o reencontro e conversa informal, penetrou no recinto nimbado de luz o mentor espiritual do grupo, a venerável entidade de barbas brancas e terno sorriso, que sem afetação, com simplicidade tocante, cumprimentou-nos a todos. E o mentor disse: que Jesus, o mestre de incomparável bondade, nos abençoe. Não ignoram os queridos irmãos a razão desta reunião que ora se realiza. Destina-se ela à tomada de posição e programação de novos cometimentos com vistas ao futuro de cada um. Fez uma pausa, em que pareceu meditar mais profundamente e prosseguiu. Somos todas criaturas falidas em busca do amparo de Deus, nosso Pai.
que é todo amor e misericórdia. Não ignoram os companheiros os compromissos assumidos anteriormente e a distância que nos separa deles. Mergulhados na carne, a grande maioria esqueceu-se dos propósitos para os quais renascera, aumentando os débitos para com o próximo e para com a justiça divina, dilapidando o abençoado patrimônio destinado à renovação e ao progresso. Sois todos espíritos ligados desde um passado distante, em busca do reajuste e da conciliação, que se faz mais do que nunca imprescindível. Busquemos, portanto, o amor do mais alto, suplicando que as bênçãos do Pai de amor se façam sobre nós neste momento solene de nossas vidas, nos orientando e esclarecendo para as diretrizes do porvir. Então ele vai falar ali com eles sobre tudo que eles deveriam, eles reencarnaram com o intuito de se melhorar e os débitos que foram adquiridos naquela encarnação. E aí ele vai conversando com cada um deles sobre o planejamento reencarnatório. Ele vai falar das vidas passadas que levaram àquela situação que eles viveram em Ravenna. Ele vai contando e ele vai falando sobre o que seria importante na nova encarnação para cada um, para eles não recaírem nos mesmos erros. Então ele vai conseguindo orientar e auxiliar, de forma muito clara a cada um. E para finalizar, eu gostaria de ler o que eles falam no finalzinho dessa reunião. No final da reunião com todos aqueles do grupo. Como míseros réprobos que somos, carentes do teu amor, suplicamos, divino benfeitor, a tua bênção para nossas almas sofredoras. Por muito tempo, Senhor, temos revolvido no charco das nossas imperfeições e dilapidado o divino patrimônio que nos concedestes por sublime oportunidade de elevação e crescimento individual. Agora, porém, Mestre amantíssimo, nos candidatamos à renovação íntima, conscientes de nossas necessidades, e para tanto volveremos à atmosfera pesada da Terra, mergulhados num novo corpo. Ajuda-nos, celeste amigo, para que não nos percamos entre as sombras do mundo, que as facilidades não nos amolentem o caráter, que as riquezas perecíveis não nos corrompam e que os prazeres do mundo não nos façam olvidar os compromissos assumidos. Entregamo-nos à tua guarda, Senhor, suplicando não nos esqueças entre as lutas do carreiro. Que os companheiros abnegados que ficaram na retaguarda sejam nossos guias e condutores em meio às dificuldades do caminho. Para tanto, Senhor, te rogamos que nos seja concedido sempre não aquilo que pedirmos, mas o que for necessário para o nosso espírito. Senhor da vida, apieda-te de nós e sê nosso caminho e direção. Que as tuas bênçãos de amor e paz nos acompanhem rumo ao novo porvir. Assim seja. Com o coração renovado e banhado em suaves e confortadoras vibrações que nos vinham de mais alto, nos afastamos mergulhando no espaço infinito, cada qual buscando o seu caminho. O céu tornava-se mais claro e tingia-se de tonalidades mil. Um novo dia surgia, trazendo novas esperanças e sublimes bênçãos de luz. Jesus Gonçalves, 10 de maio de 1985. Que Jesus nos abençoe.
Amém.